Nós vamos juntos nesta manhã à palavra de Deus. Quantos estão prontos à palavra? Aí, 3 ou 4. Não está mal. Mal. Era pior se não tivesse nenhum. Ok, nesta manhã eu queria trazer uma nova série. A última série de mensagens que eu partilhei convosco foi o tema intensidade, se alguém se lembra. E explorámos um pouco, desenvolvemos a questão de sermos intensos nas coisas certas da nossa vida, não é? Falámos sobre sermos intensos no amor, sobre sermos intensos na paz, intensos, uma série de coisas que nós fomos partilhando. Hoje eu gostava de começar uma nova série que se chama Intencionalidade. São duas palavras que me têm acompanhado ao longo deste ano 2019. Não é para assustar ninguém, mas só para vos dizer que está quase a acabar. Aquilo que dirão, 2019 é que eu vou fazer. Se não fizeste, já só tens um mês e pouco. Então é melhor que te adiantes, o tempo passa. Então este ano foram duas palavras que eu trouxe muito no meu coração. Quem sabe 2020 vão continuar a acompanhar-me e a acompanhar-nos. Mas nós precisamos ser intensos nas coisas certas. Não sei se vocês concordarem comigo, digam alguma coisa. Nós precisamos ser intensos nas coisas certas. Mas também ser intencionais. E é isso que nós vamos começar a desenvolver um pouquinho aqui nesta manhã. Nós precisamos ser intencionais. Não é aquela expressão da intenção, e até o povo criou uma frase muito interessante, que é como, interessante, não tem graça nenhuma, que é o quê? De intenções... Está um inferno cheio. Porquê? Porque isso tem uma conotação negativa. Ou seja, há pessoas que falam, prometem, mas depois não cumprem. Falam muito, mas depois não fazem. Certo? Então a gente cansa-se desse tipo de intenções. Mas as intenções, na raiz da coisa, são importantes. Nós precisamos ser intencionais. Por exemplo, se eu quero ir para o Algarve, eu intencionalmente vou apanhar A1. Se eu quiser, apanho. Vou dar uma volta... Vais dar uma grande volta, como dizia o outro. Não, se eu quero... Alguém mora lá aqui ajudar os irmãos. Vamos lá ser GPS. Se eu quiser ir para o Algarve, o que é que vocês me ajudam? O que é que vocês acham? Há 2. Há 3, conforme o carro levar, não é? Então, isso mesmo. Eu tenho que ser intencional. Eu tenho que fazer o trajeto. Hoje em dia há mal... Quem é que usa GPS? Alguém usa GPS? Sim. O GPS normalmente já faz logo as perguntas se tu queres fazer a viagem, o trajeto mais curto, se queres fazer com portagens, sem portagens. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer, sim ou não? Então, o GPS intencionalmente te dá dica para tu chegares o mais rápido possível aonde? Ao teu destino. E depois, se vocês forem como eu, às vezes o GPS diz que é para a direita e eu digo, mas eu acho que isto não era bem para a direita. O que eu conhecia, o que eu é que sei, eu chamei o GPS para me dirigir os passos. Alô, alguém está a ouvir o que eu estou a dizer? Mas eu é que sei. Então eu digo, ok, o GPS manda para a direita e eu vou... Oi? Eu é que sei para onde é que vou, está bem? Eu vou para a esquerda. E depois tenho que dar a volta outra vez e dizer GPS, tinhas razão, ok. Então, quando nós perdemos a nossa intencionalidade, nós podemos ter todos os sonhos, todos os projetos, ter as melhores ideias, mas se nós não formos intencionais a chegar lá, a atingir, nós vamos perder o nosso tempo, os nossos recursos, a nossa energia. O tempo vai passar. Eu não me sinto velho, mas percebo que o tempo passa mais depressa do que aquilo que a gente gostaria às vezes que passasse, não é? E é um facto, o tempo passa demasiado depressa para os mais novos e para os mais velhos. Alguém que concorda comigo? Sim ou não? Certo? E é um facto, quando nós não somos intencionais, porque o tempo passa, o tempo não espera por nós. Já alguém percebeu isso? Afinal, o tempo não esperou. Eu queria chegar às 3, mas só me despachei a partir das 2, mas depois ainda fui-me dar de roupa, depois ainda... eu sabia que já não tinha muito tempo, mas eu ainda quis arranjar mais não sei o quê, ainda quis descongelar mais. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Nós vamos colocando coisas, o GPS diz direito, e a gente vai criando os nossos atalhos, pretextos, e quando a gente dá por ela... Sim, a gente até chega ao destino final, mas já perdemos tanto. Porque não fomos intencionais. Eu dou alguns exemplos, sabem disso, só para às vezes nos ajudar a entender, a memorizar e a perceber os conceitos. Mas sei lá, se eu quero perder peso, eu tenho que ser intencional. Eu posso falar 1000 vezes sobre o tipo de comida ou o tipo de alimentação que eu devo fazer. Sim, eu devo fazer uma lista sobre isso. Mas se eu não observar... Eu sei que se quer perder peso, eu preciso, no mínimo, de 3 vezes por semana, fazer uma caminhada de, no mínimo, 45 minutos. E eu já não tinha barriga se eu fizesse isto há 3 meses. Não tinha barriga, não tinha nada. Esta parte aqui desaparecia, era invisível. Agora vocês dizem assim, ele sabe-a toda. Mas eu vou ser honesto convosco, eu não sou intencional.
Eu chego a casa, em vez de vestir, calçar os ténis e vestir o fato de treino, eu sento no sofá e digo, Eu estava a ouvir a minha última mensagem que nós lançámos no YouTube e é um facto. Nós escolhemos, na maior parte das vezes, o nosso conforto e não o nosso crescimento. Então nós somos mais intensos no conforto do que intensos em dizer, não, eu quero crescer, eu vou aceitar os desafios de Deus para a minha vida. Então intencionalidade é somar àquilo que nós temos vindo a falar. Então eu quero ser intenso em alguma coisa, mas para ser intenso eu tenho que ser também intencional. Eu quero mesmo perder peso. Este ano é que vai ser. Está a chegar dezembro. Eu gosto de dezembro, do 31 de dezembro, por causa disso. Porque é quando a gente faz estas coisas todas. Há alguém mais que faz isto ou sou só eu, maluco? Pois, há aí mais malucos, não sou o único. Ok. Este ano é que vai ser. E nós somos intensos. E ouçam com ouvidos de ouvir. Não ser intencional não significa que não somos sinceros. Aliás, e perdoem-me a minha honestidade, vocês sabem que eu sou muito terra a terra a falar e a partilhar. Mas a maior parte de nós às vezes vivemos, andamos frustrados. Não por causa da falta da nossa sinceridade, mas por falta da nossa intencionalidade. Nós somos honestos. Eu quero perder peso, eu quero ser um pai melhor, eu quero ser um pastor melhor, eu quero fazer mais amigos, eu quero jantar mais vezes fora, só salada. Com alguns amigos. A gente pede a pizza para a mesa, Daniel, mas é só para cheirar e para a fotografia, para o Instagram, mas não comemos a pizza. Então, eu sou honesto, isto é verdade, isto é tão verdade como eu estar aqui. Eu estou a ser sincero, eu quero ter mais saúde, eu quero melhorar a minha saúde, eu quero ter mais agilidade, eu quero começar a jogar a bola, André. Trouxeste a bola, André? É honesto isto, eu quero tocar melhor piano. Eu já toco muito bem piano. Os mentirosos todos a denunciarem-se. Mas eu quero tocar melhor. É assim. E alguém ao fim de 3 meses diz, Daniel, tu tocas igual àquilo que tocavas há 3 meses atrás. Lembras-te, tu disseste que querias tocar melhor. E eu vou dizer o quê? Lembro-me. Foste honesto, fui. Mas não foste intencional. Foste aprender mais. Foste procurar um professor. Foste investir nisso. Gastas mais dinheiro em pizza ou com o professor de piano? É porque onde tu gastas o teu dinheiro, o teu tempo, é onde tu estás a ser... Mas eu não tinha ideia disso. Mas esta é a realidade. Então, agora trazendo isto para a nossa vida espiritual, nós precisamos ser intencionais também. Eu não posso dizer apenas num culto de domingo de manhã. Aliás, devo dizê-lo. E eu acho que vocês hoje podiam ter dado mais no louvor. A Lloyd esforçou-se imenso. Não foi fantástico a Lloyd a liderar-nos? Estes músicos, estes cantores. Até fazem terceira voz e quarta e a quinta. E eu sei lá onde é que eles já vão. Não, ouçam. E alguns estavam aí com dificuldade. Eu começo a sair do piano como Jesus com o chicote. Não estou a brincar. Então, na nossa vida espiritual, nós também temos que ser intencionais. Não basta dizer ao domingo de manhã, desta é que vai ser. E saímos daqui acesos, intensos, sinceros. Mas depois a gente sai porta fora e algumas coisas começam a acontecer. Ou são as mesmas velhas coisas. Mas nós não somos intencionais. Alguém disse isto, não é meu. Alguns de vocês cá já ouviram este tipo de expressão, igual ou parecida, mas ainda ontem eu brincava com algumas pessoas na minha casa. Eu dizia, a gente às vezes quer mudar o mundo dos outros sem mudar o nosso próprio mundo primeiro. Aliás, às vezes o mundo à nossa volta muda quando nós mudamos a nossa postura, a nossa perspectiva, a nossa visão, o nosso comportamento, a nossa forma de estar na vida. Quantos é que já tiveram essa experiência? Não mudou nada à vossa volta, honestamente, mas a maneira como vocês estavam a ver a situação, a pessoa, não importa, mudou. E é isso que Deus faz na nossa vida. Então, a intencionalidade vai nos ajudar a sermos mais responsáveis por nós próprios. Gente intensa é bom. Só que às vezes o bico vira-se para o outro lado e nós somos intensos e acesos com os outros. Nós sabemos o que poderíamos e deveríamos exigir dos outros. Isso não está errado. O problema é quando eu exijo, por exemplo, das minhas filhas ou das minhas ovelhas um determinado comportamento, mas depois eu não o vivo. É horrível, não é? A gente dizer assim, então estás a dizer que comer pizza faz mal, mas tu já vais na 5ª fatia. No entanto, eu dizer que comer muita pizza faz mal, estou certo ou estou errado? Estou a ser sincero ou não estou? Estou a ser intenso? Não tocas mais na pizza. O que é que falta aí na mesa? Intencionalidade. No dia em que eu disser, ok, não há pizza hoje.
Hoje, em vez de ser uma pizza para todos, é meia pizza para todos, para fazer menos mal, só para sentir... Então, isto chama-se intencionalidade. Eu vou perder peso, eu vou começar agora a Catarina que leva o carro e as miúdas para cima, quando é durante a semana. Obrigado, Ana Cristina. E vai a pé, pois. Vou a pé até à rua lá embaixo, que é onde a Catarina espera por mim. E eu começo a ir a pé por aí acima todos os dias. Desaparecia no instante. Também já podia comer pizza à vontade. Quando vocês me começarem a ver, ir pela panhã fora, tipo meio doido, sozinho. Vocês já sabem, vocês não vão dizer, mas vocês vão pensar o quê? O Daniel está a ser intencional. Quando eu chamo alguém para dizer, olha, eu acho que tu podias fazer melhor, tenho observado, tens um coração fantástico, eu acho que tu podias mudar a tua postura. O que é que eu estou a ser e a ajudar-te a ser? Intencional. A gente já sentou à mesa comigo para me aconselhar e há gente com quem eu já aconselhei. Eu tive de dizer, se tu queres mudar determinados paradigmas da tua vida, há estradas, há caminhos que tu não podes ir intencionalmente. Se eu quero mudar de vida, eu lembro quando Deus mudou a minha história, houve uma zona da Brandoa que eu deixei passar sequer por lá durante alguns 2, 3, se não 4 anos por aí. Eu não passava naquela rua. Eu, se calhar já partilhei isto, mas nunca ficou registado, fica agora de brincar. E alguém... Os artistas, não é? Que não passaram pelo nosso caminho, mas acham que podem opinar sobre os nossos caminhos, os nossos passos. E alguém diz, então, mas porquê? És assim tão fraco? E eu disse, sim. É por ser fraca que eu não vou passar num lugar onde eu posso ser tentado e voltar à velha vida que eu não quero. Então eu deixei de estar, deixei de falar com algumas, não deixei de ser amigo, deixei de procurar algumas pessoas. Sabem o que é que isto se chama? Intencionalidade. Eu nunca me zanguei com ninguém, somos todos amigos, Facebook, troco mensagens com alguns deles, não tem problema nenhum, não há zedo nenhum. Talvez no momento alguns deles não entenderam, mas hoje eles olham para a minha vida e para aquilo que Deus fez na minha vida, apesar de não serem cristãos, e eles entendem acerca da intencionalidade. Aliás, às vezes alguns perguntam-me se podem vir à igreja, se podem vir assistir, e eu fico todo contente. Ainda bem que perdi 3 ou 4 anos da minha vida sem ir a determinados lugares, sem estar com determinadas pessoas, porque isso foi intencional. Hoje não tenho problema nenhuma, nem dificuldade nenhuma em ir a esses lugares. Porque hoje Deus trouxe uma força e uma robustez que não foi do nada, mas foram criadas pela minha própria intencionalidade. E deixa-me fechar esta introdução com o seguinte: há muita coisa que Deus faz. Há muita coisa que Deus faz. Acrescento. Aliás, há muita coisa que só Deus pode fazer. Mas quero ainda continuar a acrescentar a frase. Mas também há muita coisa que só tu e eu podemos fazer. E cristianismo, a malta que anda aqui há mais anos ou há menos anos, cristianismo é uma questão de sermos de facto intensos. Ou é ou não é. Ou somos de Cristo ou não somos. Obrigado pelo vosso amém, sincero. Não estou a ser intenso agora. Cristianismo ou somos ou não somos. Ou a gente adora ou não adora. Ou a gente ora ou não ora. Ou a gente lê a palavra ou a gente não lê a palavra. Ou a gente ouve ou não ouve. Não há aqui meio termo, não há em cima do muro. Ou somos ou não somos. Intensidade. Mas também cristianismo tem que ter muita intencionalidade. Você sabe, às vezes não vale a pena eu dizer, Deus, tira-me este problema da minha frente, tira-me esta tentação da minha frente. Deixa-me dar-te uma novidade, para o caso de não saberes ou não te lembrares. Deus jamais irá fazer isso. Deus não nos tira coisas da frente. Somos nós que temos de ter a intencionalidade de mudarmos o nosso caminho. Há um tempo atrás eu orava com Deus e falava isto, porque eu próprio se cá preguei isso muitas vezes e arrependo-me de ter pregado isso, que é, Deus muda a nossa vida. E muitos pregadores, às vezes, na emoção, na intensidade, eles falam sobre isso. Né? O Deus que muda a nossa vida. E eu comecei a questionar, será que é Deus que muda a nossa vida ou será que somos nós que mudamos de vida quando nos encontramos com Cristo? É porque se é Deus que muda a nossa vida, eu não preciso fazer rigorosamente nada. Eu fecho os olhos, alguém ora por mim ou eu faço uma oração e quando eu abro os olhos eu sou uma nova pessoa. Era bom, não era? Alguém já experimentou isso? Não, eu não. Eu continuo a lutar com uma série de coisas. Eu continuo a trazer na minha bagagem uma série de coisas. E não é uma questão de teimosia, é uma questão de ser carne, é uma questão de eu ser humano. Se há aqui alguém que não o é, na boa, ensinem-me como é que vocês fizeram para não ser mais as velhas pessoas. Eu quero aprender com vocês. Eu estou a ser intencional. Mas é um facto, mudanças cristãs acontecem porque nós conhecemos Cristo, a palavra, o Espírito Sim Senhor está em nós para nos ajudar a ser e a fazer aquilo que nós não conseguimos ser ou fazer, mas tem que haver intencionalidade da nossa parte. Eu preciso ser intencional a abrir a Bíblia. Não é como alguns nos ensinaram, quando tu não souberes o que has de ler, abra ao calhas. Só esta palavra ao calhas, ou melhor, estas duas palavras ao calhas, são contraditórias com ser
Intencional. Se eu sou intencional, mas eu não sei ler a Bíblia, então intencionalmente procura alguém que te ajude. Na nossa vida nada vai acontecer, nada vai mudar por deixarmos as coisas acontecerem ao calhas. Ou então, numa outra expressão, é deixar andar, deixa andar. Pois logo se vê, aí logo se vê. Olha que pode correr muito bem, mas a probabilidade é de 99,9% correr muito mal. Mas louvado seja Deus, que há sempre uma igreja como esta, cheia de gente bonita, boa, com um coração fantástico, que vai limpar o lixo que outros vão fazendo ao longo da vida por não quererem ser intencionais. Então, nesta manhã, nós começamos esta série. E nós precisamos de terminar. Estamos a terminar um ano. Se Jesus não vier antes e se Ele nos permitir, nós iremos começar, não tarda nada, outro ano. Igreja, vamos ser intencionais. Porque a nossa Catarina orava, não é? Por isso nós ganhamos gente, ajudamos pessoas. Não é ganhar gente para o rol de membros da igreja, mas é ajudar gente a entrar no caminho. É preciso ser intencional. É preciso ser intencional. É preciso às vezes guardar uma moeda de 2 euros e esta moeda de 2 euros intencionalmente eu vou guardar para pagar um café a um amigo com quem eu quero conversar, com quem eu quero estar intencionalmente. E a gente insiste. Uma semana, outra semana, 30 semanas, não importa. A gente vai insistindo até que o café fica frio e a gente manda aquecer. Quando a gente sentar à mesa, logo se bebe o café. Mas a gente vai insistindo, porque estamos a ser intencionais. Nós não vamos ganhar ninguém para Jesus se for uma coisa por acaso. Então não ia na rua por acaso, lembrei-me. Apeteceu-me falar de Jesus a alguém, então não é que a pessoa se converteu logo. Eu quero saber quantas histórias vocês conhecem dessas assim. Agora, eu conheço imensas histórias de gente que foi intencional e começou a orar por alguém. Estou a orar por uma família, estou a orar por aquele amigo, estou a orar por aquela amiga. Estou mesmo a orar para que Deus toque o coração dele. Ele é tão boa pessoa, só lhe falta ser crente. Então falta-lhe tudo. Ele precisa de ser Jesus. Ele aceita Jesus, não vai para o inferno quando morrer. Então começas a ser intencional, começas a orar, começas a viver uma vida exemplar. Não é seres perfeito, mas a seres Cristo para a vida dele, a amar como Jesus amava, a falar como Jesus amava, a aceitar como Jesus aceitava, a não julgar como Jesus não julgava, mas a receber de forma a que essa pessoa possa encontrar Cristo através dos teus atos, dos teus gestos. Isso é ser intencional. Então, fechando aqui a nossa introdução para entendermos esta nova série, nós precisamos disso. Nós precisamos de ser gente intencional. Não deixamos para por acaso. Eu não sei se vocês conhecem os 3 pilares da nossa casa, o coração da nossa casa. A maior parte de vocês sabe de cor. Honrar Deus, servir juntos e alcançar outros. Honrar Deus, servir juntos. Só mais uma vez, vá lá, vocês cantam bem, fazem bem ré. Bora lá. Honrar Deus e alcançar outros. Digam-me, como é que eu honro a Deus se eu não for intencional? Honra a Deus por acaso. Olha, por acaso hoje até fiz uma coisa que Deus gostava. Olha, por acaso. What? Para honrar a Deus eu tenho que ser intencional. Eu tenho que escolher bem as palavras, os gestos, a atitude. Eu tenho que pensar 2 vezes antes de abrir a boca. Há aqui mais alguém como eu? Não. Na maior parte das vezes que eu abro a boca eu desonro a Deus. Ok, sou só eu. Para honrar a Deus eu tenho que ser intencional. Para servirmos juntos eu tenho que ser intencional. Gostava muito de servir com a igreja, com os irmãos, mas não sei bem no quê. Bom, então começa por alguma coisa. Mas não sei bem no quê. Então vais viver a vida inteira no não sei bem no quê e não és intencional. Começa em alguma coisa. Quando descobrires que nessa coisa não era a tua coisa, não tem problema nenhum. Se calhar através dessa coisa vais descobrir a outra coisa onde tu és bom e onde Deus te chamou. Tens de ser intencional, tens de chegar à frente. Servir juntos, edificar juntos uma igreja, não pode ser por acaso. Vou vindo, vou entrando e saindo. Isto logo se vê, alguma coisa isto vai dar. Vou dizer o que é que isto vai dar. Nada. Porque se toda a gente fizesse assim, não fosse intencional no serviço e na dedicação uns aos outros, nem sequer a igreja havia. Obrigado pelo amém do staff e dessa malta toda que está aí a pagar preço. É um facto. A gente ainda não percebeu isso. Hoje nós só temos esta comunidade, temos uma série de coisas boas a acontecer, a fazerem, etc. Com qualidade, porque há uma série de gente que disse, eu vou ser intencional no meu serviço. Na forma como eu me vou ligar a outros irmãos na fé, e eu vou fazer, eu não percebo ainda muito disto, não sei tudo, mas o pouco que eu sei, vou juntar ao pouco que os outros sabem, e isso é ser intencional. Como é que alcançamos outros? Já falei lá atrás, como é que alcançamos outros se eu não sou intencional, se eu não amo pessoas? Um dia tive que falar com os irmãos aqui da igreja, tive que falar sobre isso. Eu criticava muito por causa de algumas pessoas pelo estilo de vida que tinham. Eu disse, mas tu foste intencional, tu oras pela pessoa? Não, eu oro pela igreja. Pois, mas eu não foi essa a pergunta que eu fiz. Eu não estou a perguntar se tu oras pela igreja, isso toda a gente ora. Estou a perguntar se tu oras pela pessoa especificamente de quem tu não gostas tanto. Porque isso é ser intencional. Se eu vejo que alguém não está bem, eu tenho que ser intencional. Como é que eu alcanço se eu ignoro os sinais que estão diante de mim? Então, a intencionalidade tem que ser uma coisa forte na nossa casa, na nossa vida pessoal, na nossa família. Pais intencionais criam filhos intencionais.
Pais que deixam tudo para o acaso e para depois. E, está tudo bom. Há gente que deixa para resolver depois das coisas acontecerem. Há gente que vai resolvendo antes das coisas acontecerem. E aí se chama intencionalidade. Isto não significa que não vão acontecer percalços, problemas, mas a prevenção é bastante maior. O grau de decepção é muito menor. Então, gente intencional é gente bem preparada. Eu vou para um teste. Quem não estuda, eu era assim. Na altura, agora já eu passei dos 40, já não me lembro de quase nada do que me dizem. Tenho que escrever. Mas na altura eu não precisava de muito. Eu tinha uma capacidade de, como é que se chama, memória fotográfica, não é assim? Das aulas, aquilo que era escrito. Eu passava os olhos num texto, eu não sabia de cor, mas eu sabia os pontos principais. Não me perguntei como é que isto era. Eu já era dom de Deus. Era. O malandro que eu era um dom de Deus. Era um dom que já foi Deus que me criou desta maneira. Eu tinha professores a dizer, Daniel... Tinha uma professora de português que ela tinha muita vontade, então a gente nos intervalos ela era muito, muito fixe. Então ela um dia chegou ao pé dele, até parece que tu tens tão parvo. Tu tens uma capacidade tão grande. E eu saí dali todo inchado. Não por ela me ter chamado de parvo, mas por ela dito que eu tinha uma grande capacidade. Só que eu não era intencional. Eu era um aluno mediano. Se tivesse 60 estava bom, está a minha mãe e o meu pai. Eles sabem que é verdade. Eu cheguei a escrever num teste de físico-química. Virei a página, escrevi o meu nome. E acertei no nome. Virei a página do outro lado e tinha uma parte em branco cá em baixo que era para fazer um exercício. Eu disse, olha que espaço bonito para eu fazer um desenho. E fiz um boneco, uma cana de pesca, um barco e escrevi uma legenda enorme. Não pesco nada disto. Agora vocês dizem, se a tua filha fizesse isso, o que é que tu fazias? Provavelmente o que a Maria Joana me fez. Ficas de castigo. Eu não estou a dizer isto como herói, estou meio a brincar, né? Mas tive o meu castigo na altura, claro. Mas isto para dizer, porquê é que eu não soube responder ao teste e só soube fazer macacada? Porque eu não era intencional. Se vocês me perguntarem hoje, Daniel, se tu hoje tivesse essa idade, tivesse na adolescência e voltasses à escola com a experiência de vida que tu hoje tens, o que é que tu farias? Eu vou-vos dizer a resposta. Eu seria de todo intencional. Eu daria o meu melhor. Porque sabia que o meu melhor dado lá atrás iria trazer o meu melhor também agora no presente. Vamos juntos. Nesta manhã quero partilhar-vos sobre criados para ser adoradores. E nós vamos montar uma base hoje aqui. Nós temos que ser intencionais enquanto adoradores. Nós fomos criados por Deus para o adorarmos. Ou então, se quisermos, antes de dizer isso, nós fomos criados para adorar. Eu não vou perder muito tempo com isso porque o tempo não nos permite, mas é um facto. O ser humano tem uma tendência inata nele em adorar. Adorar tem vários sentidos, não tem apenas o sentido que nós evangélicos damos, que é, porque vamos ter um momento de adoração. A maior parte dos evangélicos já anda cá há alguns anos, já sabe. Momento de adoração é automático, a gente fecha os olhos e levanta as mãos. Pronto, essa é a adoração. Mas a adoração tem muito mais que ver com isso. A adoração não é só apenas um momento no culto. A adoração é o nosso culto todos os dias. Adoração é aquilo, é o nosso serviço, é a forma como nós nos entregamos, é a forma como nós nos oferecemos como servos, como servas, como escravos até. A palavra tem uma série de conotações, mas que nos levam sempre a isso. Nós estarmos submetidos a alguém ou a alguma coisa. Então, só por esta frase, brilhante minha, claro, vocês concluem e aceitam o que eu estou a dizer. Nós fomos criados para isso, nós fomos criados para estarmos sujeitos, submissos a alguma coisa ou a alguém. É um facto, pensa na tua vida e vê se não é verdade isso. Se nós não estamos submissos a Deus, nós estamos submissos a alguma outra coisa qualquer. Uma outra entidade qualquer, a um vício qualquer. Hoje há gente que não consegue viver sem o telemóvel, por exemplo. Não estou a criticar ninguém, eu também ando sempre com o meu telefone na mão. Mas hoje há gente que está dependente, há gente que é dependente da televisão, há gente que é dependente de amigos, há mulheres que são dependentes do marido. Bom, dependência é boa, mas aquilo que estamos a falar é uma dependência de adoração, em que não se faz nada, em que não se consegue viver sem ter aquilo, ou estar sujeito àquilo ou àquele. Claro que quando nós estudamos a Bíblia, nós percebemos que quando Deus nos criou, porque é assim que nós acreditamos, eu acredito em Gênesis capítulo 1, com todas as nuances que Gênesis 1 tem, é um facto, foi Deus que me criou. Então eu tenho que perceber que quem me criou foi Deus, e se Deus foi Ele que me criou, então Ele criou-me para eu o adorar a Ele, para eu o servir a Ele, para eu o honrar a Ele. Isso eu aceito. A pergunta que nós fazemos esta manhã, com tudo aquilo que já falámos para trás sobre intencionalidade, é se
acreditando, aceitando que somos criaturas de Deus para o adorar, para o servir. Se de facto somos ou não intencionais nisso. Nós fomos criados para adorar a Deus. Isaías diz isso, capítulo 43, verso 7, para quem gosta de tomar nota. Deus diz isso acerca de Israel, acerca da sua criação. Ele diz que nós fomos criados para o louvor da sua glória. Ou seja, Deus cria o ser humano, depois levanta um povo dentro do ser humano, que é o povo de Israel, para que a glória de Deus possa chegar a todas as pessoas. Como é que Israel ia fazer isto? Servindo a Deus, honrando a Deus, adorando a Deus. Porque adorar é isto. Só para vocês entenderem melhor a palavra, quando Deus apareceu a Moisés, Êxodo capítulo 3, quando Deus apareceu a Moisés através de uma sarça que ardia e não se consumia, toda a gente conhece a história, sim? Então, quando Deus apareceu, Deus falou com Moisés. E uma das coisas que Deus diz a Moisés, olha, Moisés, o sinal é este, é que vais tirar o povo lá do Egito e vais trazê-lo até este monte onde tu estás agora, e neste monte eles vão me adorar. A palavra que lá está, no hebraico, é adorar, que significa exatamente isso, servir. Tanto que algumas traduções, algumas Bíblias nas vossas mãos vão dizer isso. Vão chegar lá para me adorar ou para me servir. Então, a nossa criação, e nós podemos até acrescentar que a nossa salvação, é para nós servirmos a Deus. Então, isto chama-se conhecimento, ou revelação, ou uma lembrança que nós estamos aqui a fazer. Então, como vocês já me conhecem, sabem que eu não dou ponto sem nó. Estamos a falar que somos criaturas ou filhos agora para servir o Pai. No domingo passado foi fixe ouvir o Francisco Chaves e ele falando sobre a parábola do filho pródigo. E é interessante lembrar isso, sim. Nós somos filhos de um Pai generoso, fantástico, mas contudo nós temos que o servir com o nosso coração. E nós deveríamos fazer isso de forma intencional. Não sei se vocês querem ser honestos comigo, mas a maior parte do nosso tempo nós não somos. Nós sabemos que deveríamos honrar a Deus em tudo, com tudo, em todo o tempo. Eu sou honesto. Se alguém se quiser juntar ao coro, junte-se a mim. Mas eu nem sempre sou intencional na honra. Às vezes eu sou malandro porque quero. Às vezes eu chateio os outros e tenho consciência que estou a fazer isso. Às vezes eu sou rude com a minha família e eu sei que estou a ser. Às vezes eu podia ser melhor pastor e não sou. E às vezes eu tenho consciência disso. Agora também não vou ligar. Agora também não mando mensagem. Agora também não faço isto. Agora também devia estar a orar, mas agora devia estar a ouvir a palavra, mas também me apetece estar a ver o Facebook ou o Instagram. Porque eu tenho algum poder e alguns a fechar os telemóveis. Ah, que giro. Ok. Eu tenho alguma capacidade também minha, pois estás a perder a intencionalidade de servir e honrar a Deus. Estás a abrir exceções que se estão a tornar regras. E quando aquilo que seria uma exceção se torna uma regra, alguma coisa está errada. A nossa regra deveria ser honrar a Deus. Ponto. A exceção são de facto os nossos deslizes. Quem é que aqui não peca, atira a primeira pedra. Mas pecar não é a regra, pecar é a exceção. Honrar Deus, adorar a Deus, servir a Deus com tudo o que há em nós é a regra. A nossa intencionalidade de vida, quando estamos aqui nesta casa, e sobretudo porque os desafios eles acontecem muito lá fora, quando nós saímos desta porta para fora, nós não podemos abrir mão da nossa intencionalidade em honrar a Deus. E há muitos assaltos à nossa mente, ao nosso coração, no nosso dia a dia, ou não há? Enganarmos alguém no troco. Estou a falar de coisas simples. Enganar alguém no troco é uma forma de nós desonrarmos a Deus, sim ou não? Mas quando eu volto atrás e digo, olha, desculpa, a senhora deu-me, eu só lhe dei 10 euros e você deu-me troco de 20. Já alguém provavelmente aqui fez isso, sim? Oh, pastor, por acaso já recebi o troco enganado, mas foi mesmo. Estou a brincar. Então, de forma intencional, nós não sacamos do cartão e dizemos, olha, talvez só voltei para trás porque sou crente, sou cristão, então eu quero... Não, a gente volta para trás e numa boa, porque temos um coração... É verdade que não é preciso ser, abre parênteses, não é preciso ser cristão para fazer isto. Há gente muito boa que faz isto sem ser cristão. Mas entendo, mas então o que falar de nós? Se gente que não segue Jesus tem essa capacidade, essa intencionalidade na honestidade, o que dizer de nós, que nos sentamos aqui todos os domingos? A adorar a Deus com as mãos levantadas e tudo mais, e ouvir a palavra. Nós temos de ser intencionais na forma como nós reagimos todos os dias aos assaltos que a nossa carne, o nosso eu e o diabo nos provocam. Lembrem-se disso, nós somos criados para adorar. E eu acredito que há duas coisas que nos fazem, de facto, desviar a nossa atenção do nosso foco
Naturalmente é o diabo. O diabo ele é chato. O diabo é astuto, é mentiroso, é malabarista, é aldrabão. E ele vai tentar distrair-nos para nós nos perdermos nos pormenores e quando nós damos por ela, nós perdemos a intencionalidade. Mas não apenas o diabo, a segunda coisa que eu conheço que nos distrai de sermos intencionais na adoração a Deus é o nosso próprio eu. Quantas vezes, já dei esse exemplo aqui, vou dá-lo mais uma vez. Quantas vezes a gente está nesta casa a ouvir a palavra, mas a nossa cabeça não está aqui? Pelo simples facto de nós não pensarmos isto, não é por mal, mas hoje vocês têm que ficar com uma responsabilidade no vosso colo. Nós temos de ser intencionais, eu tenho que estar aqui, eu tenho que me obrigar a estar a ouvir. Senão eu pergunto, o que é que vocês vieram aqui fazer? Se não é para ouvir, se não é para participar no culto, não é para adorar, não é para... Então o que é que nós viemos aqui fazer? Então há sítios, não sei se há melhores, mas ok. Mas há sítios diferentes para nós estarmos. A cama, por exemplo, num domingo de manhã, com frio, sabe tão bem. Ligar a lareira, quem não tem, pode pôr uma imagem na televisão, o que é que eu faço? Uma imagem do YouTube. Nós temos que ser intencionais. Por exemplo, há uma série de tempo que eu não vejo ninguém com os livros na mão a tomar nota. Tu não estás a ser intencional. Tu vais sair daqui a meia hora, depois do almoço, dá-te a cobra. Alguém pergunta, o que é que tu ouviste hoje na palavra? Qualquer coisa de intencionalidade. Olha, boa. Nós vamos perder-nos, nós não somos intencionais. Se eu não escrevo, se eu não tomo nota, se eu não gravo, se eu não faço alguma coisa, então eu estou a perder aquilo que devia estar. O diabo e a nossa carne, eles vão lutar constantemente por atenção. Mas Deus não divide a sua glória com ninguém. O salmista escreveu isso. Deixa-me ler rapidamente algumas coisas que são interessantes ou são importantes para nós aprendermos. O que é que a adoração significa na Bíblia? Olha, no Antigo Testamento, a palavra mais usada no Antigo Testamento é shahá, hebraico. Já estou a falar línguas, outra vez, sou pentecostal. E essa palavra aparece cerca de 278 vezes no Antigo Testamento. E ela tem o sentido literal de curvar-se em adoração, inclinar-se para baixo, fazer homenagem, ajoelhar-se em reverência, deitar-se, prostrar-se, etc. No Novo Testamento, como vocês sabem, o Novo Testamento é escrito em grego e muito daquilo, por exemplo, que é Paulo, que é um dos maiores teólogos e ensinadores no Novo Testamento, ele vai beber do Antigo Testamento que eles tinham, uma tradução que havia, está bem? Em que as palavras, você sabe, quando nós traduzimos de uma língua para outra, há muitas vezes alguns valores que se perdem pelo meio, mas a palavra que vai ser buscada em grego é a palavra proskuneo. E a palavra não é igual, mas é muito parecida e ela aparece depois 58 vezes no Novo Testamento. Estou a dizer isso só a informação, só para vocês perceberem. As palavras não são a mesma, mas Paulo tem que ir buscar uma muito idêntica na ideia grega para que o povo de Deus entendesse o que era honrar, servir, comprometido com Deus. E a palavra proskuneo, se as outras falam muito do movimento físico, prostrar, ajoelhar, deitar perante a entidade ou aquilo que tu escolhes adorar, e lembra-te que isto pode ser fisicamente, naquele tempo era muito físico, mas não te esqueças que adorar hoje não tem tanto a ver com o aspecto físico, mas tem muito a ver com a alma, com o coração, e às vezes nós não nos estamos a deitar, a venerar alguma coisa fisicamente, mas estamos a venerar muitas coisas às vezes com o nosso coração. Não sei se concordas com isso. Mas a palavra proskuneo vem somar mais uma coisa que a outra, o shahá, lá do hebraico, não tinha. Proskuneo tem uma outra ideia que é, vou sair do plano, com licença, estou a avisar. Proskuneo, aliás, a palavra do Antigo Testamento hebraico, vou-me ajoelhar, eu tenho que rezar. Então eu vou. A palavra do Antigo Testamento tinha esta, conseguem ver mais ou menos? Adorar tinha que ver com uma postura do corpo em que a pessoa, e vocês já viram isso em vídeos, em filmes, etc. Mas a palavra proskuneo, no grego, acrescenta mais alguma coisa que para os gregos era normal. Proskuneo falava de intimidade, alguém que se humilhava, escolhia alguém a quem se humilhar e fazia mais uma coisa. A palavra proskuneo está ligada também com o ato de beijar. E isto é maravilhoso, porque esta é a ideia básica, genérica, da Bíblia sobre adoração. Ponto. Claro que a ideia da Bíblia é levar-nos a perceber quem tem que ser o objeto da nossa adoração. Então, o trabalho da Bíblia, usando o nosso tema, o trabalho da Bíblia é ajudar-nos a ser intencionais. Hoje estamos a pôr uma base que eu acho que é fundamental. Nós somos adoradores. Ponto. Agora, do que ou de quem é a escolha nossa. É a nossa intencionalidade diariamente que vai ditar de quem ou do que é que nós somos adoradores.
A Bíblia naturalmente nos ajuda, sem nos empurrar nem nos obrigar, ajuda-nos a entender que nós precisamos de adorar a Deus. Eu preciso ter a coragem, a vontade, a intencionalidade de me curvar física e, sobretudo, espiritualmente diante de Deus. O grego, o Novo Testamento, vem nos ajudar que eu não preciso de ficar a ter essa postura à distância e para não ser sempre para o mesmo lado. O Novo Testamento mostra-me que por causa do véu ter sido rasgado, eu agora posso humilhar-me diante de Deus, não à distância, mas com intimidade. Agora diga-me uma coisa. Para você se humilhar diante de alguém, de Deus, é por acaso ou tem que ser intencional? O seu cérebro tem que dar ordens aos seus joelhos para se dobrarem. Para você beijar alguém, é sem querer ou é intencional? Intencional. Então, a adoração fala da nossa intencionalidade. Eu quero adorar a Deus, eu quero ser intencional. Para fechar só esta parte do Antigo e do Novo Testamento, deixa-me dizer-te uma coisa. A adoração está sempre ligada naturalmente ao coração. Mas também às expressões físicas. Porque essa coisa de eu dizer que sou adorador de Deus, mas só Deus é que conhece o meu coração, meus amigos, deixem-me ser honesto. Isso pode falar muito da nossa intensidade, mas não está a revelar a nossa intencionalidade. Porquê é que é importante vir ao domingo, todos os domingos vir à igreja? A gente somos obrigados a vir à igreja todos os domingos, sim. Não é que o pastor ou alguém te obrigue, tu é que devias te obrigar a ti mesmo, porque tu queres ser intencional. Sabes, vir à igreja ao domingo é uma forma de tu dar testemunho daquilo a que tu crês, acerca do teu próprio crescimento. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Eu sei que é duro, mas é um facto. Como é que eu digo a alguém que é tão bom ir à igreja e depois a gente eu não venho? É estranho, não é? Ora, estas couves são do melhor que há, mas tu não vais pôr no teu prato. Deus me livre. Isso é estranho, isso é completamente fora. Então, nós temos que ser intencionais. A nossa postura de adoração. Você sabe, eles agora estão lá dentro, não tem mal. Mas há uns anos para cá nós fizemos questão, foi intencional, pôr os miúdos todos juntos. Sabe porquê? Porque as crianças, e nós adultos também, a gente acha que nós, é só as crianças. Ok, é só as crianças. Nós não. As crianças aprendem muito por imitação. Eu lembro de ver, e alguns de vocês também que têm os vossos filhos aqui, sabem que é verdade isso, os vossos filhos, eu falo dos meus e é um facto, e vejo os vossos também a fazer isso, é tão giro. Ver os miúdos a copiarem aquilo que veem os pais fazer. Você perguntar a uma criança que lá está dentro daqueles beijos, se eles percebem o que é que estão a fazer com os olhos fechados e os mãos. Alguns deles não sabem, mas estão a aprender uma postura. Estão a seguir o exemplo dos outros, estão a seguir o mesmo caminho que alguns de nós um dia, em consciência, decidimos. E é interessante depois vê-los a crescer e à medida que alguns já são mais velhos, já têm outra maturidade, sim, eles mantêm a mesma postura corporal, física, intencional na adoração. Fecham os olhos. Eu estou ali perto, me todo atrapalho, todo a tocar, a culpa é deles. Eu abro os olhos, começo a vê-los aqui, todos a chorar, a adorar a Deus, mãos levantadas, não estão nem aí para o que é que os outros estão a pensar. Eu digo assim, uau, isto é intencionalidade. Porque alguém lhes passou um modelo, alguém intencionalmente lhes passou um modelo sem obrigar. Isto é lindíssimo. Vocês vão ficar gratos por ver os vossos filhos, os vossos netos, numa atitude, numa postura, independentemente do coração ainda não está ligado, o físico já está. E a adoração também tem que ver com posições físicas. Prostra-te. Humilha-te diante do Senhor. Claro que à medida que nós vamos amadurecendo a nossa fé, essa maturidade, essa escolha, começa a ser intencional. Nós agora dizemos, eu lembro de ser miúdo na escola dominical, as primeiras vezes que a gente começou a aprender a orar era, agora vamos pôr as mãozinhas. E fechar os olhinhos. Isto era por causa dos atrevidos que passavam a vida a mexer com... Ok. E a gente toca. Um facto, com o passar do tempo eu já não ponho as mãos. Na maior parte das vezes eu fecho os olhos. Mas sim, há uma postura no corpo e há uma postura na alma. Intencional. Intencional. Eu tenho que ser breve, porque o tempo já era, não é? Claro. Ninguém diz nada, ninguém se queixa. Não. Abraão é o protótipo de um adorador. Eu não sei se vocês conhecem a história de Abraão, mas se quiserem abrir a Bíblia só para estar lá o registro. O capítulo 22 de Gênesis conta uma história. Na história de Abraão, Gênesis 22 é um momento histórico na vida de Abraão. É a primeira vez que a palavra Sará,
ou um derivado, provavelmente, da palavra hebraica para adoração, aparece na Bíblia a primeira vez. Por isso eu gosto de chamar Abraão protótipo. Ou seja, Abraão não é perfeito, como nenhum protótipo é uma cena final nem acabada nem perfeita, mas é apenas algum vislumbre daquilo que se deseja. Então, só para vocês acompanharem rapidamente, Gênesis 22 fala do momento em que, no verso 1 diz mais ou menos isto, diz que Deus decidiu provar a Abraão. E chama Abraão e diz, Abraão, oi? Traz lá o teu filho, o teu único filho, o Isaac, não é o outro que tu inventaste. É o teu filho, o único filho, Isaac. Traz o teu filho e tu vais oferecê-lo, e a expressão que vai aparecer de Deus é, tu vais oferecê-lo em sacrifício. Diz comigo, sacrifício. E Abraão não pensa duas vezes, pega no filho, pega no cotel, pega na madeira, leva ao fogo, não sei bem como é que eles lavam o fogo, mas lava fogo, leva alguns servos, que Abraão era riquíssimo, e vão eles a caminho do monte, onde Abraão deveria, quê? Sacrificar o filho. Só fazendo aqui um parênteses. Isto era normal naquela cultura. Aliás, infelizmente, ainda hoje há culturas em alguns lugares escondidos onde há sacrifícios de crianças. Isto é diabólico. Mas havia culturas de gente que acreditava porque a adoração sempre esteve no coração do homem. Por isso o homem se foi desviando. Eu não posso partilhar tudo agora porque não consigo, o tempo não permite. Então o homem sempre adorou. Então, para Abraão ouvir um Deus, uma entidade superior a pedir que sacrificasse o filho, aquilo para Abraão era simples. Isso era normal, ouvir-se e fazer-se. Então Abraão pega nos seus servos, no seu filho, e vão eles a caminho do monte. E quando eles vão ao meio do caminho, provavelmente Isaac, o menino, pergunta ao pai, pai, a gente tem cutela, a gente tem madeira, a gente tem tótil. Que era assim que a malta fala. Só que a gente não tem uma coisa, pai, acho que tu estás a falhar. Falta aqui o cordeirinho. E ele disse, calma, meu filho, Deus proverá. Agora, quando eles chegam ao monte, Abraão diz, bom, este momento vai ser íntimo. A Bíblia não diz isso, mas eu acredito que Abraão pensou nisso. Isto vai ser um momento difícil. E vira-se para os seus moços, e é aqui que aparece a primeira vez a palavra adorar. E Abraão diz para os moços, vocês ficam aqui, que eu e o meu filho vamos lá ao monte adorar. Então junta isto, eu tenho que ser breve, por causa do tempo. Repara nisto, Deus pede um sacrifício, mas Abraão ofereceu adoração. Daí Abraão ele se tornar o pai da fé. Não apenas porque sai da sua terra, mas porque em fé, diz Hebreus no capítulo 11, em fé foi como se Abraão tivesse mesmo morto o seu filho e Deus o tivesse ressuscitado. Abraão tinha esta capacidade de crer que mesmo que matasse o filho, Deus tinha o poder de ressuscitar outra vez. Porquê? Porque ele era o filho da promessa e porque Abraão não estava a sacrificar, mas a adorar. Abraão estava a submeter-se voluntariamente, porque esta é a diferença de sacrifício e de adoração. Sacrifício eu faço porque todos fazem e porque me mandam fazer. Adoração eu faço porque todos fazem e porque me mandam fazer, mas eu faço porque eu quero, porque eu amo o que faço e para quem faço. Então já não é um sacrifício, é adoração. Então Abraão ele torna-se o protótipo do adorador, porque Deus lhe pediu um sacrifício, mas Abraão ofereceu adoração. Agora pensa nisto, algumas perguntas rápidas. Se Deus não tinha a menor intenção de tirar a vida a Isaac, porque é que ele pediu aquilo? Se Deus não queria tirar Isaac da vida de Abraão, o que é que Deus queria então retirar do coração de Abraão? Porque é que Deus permite provas, por exemplo, na nossa vida? Porque é que nos espreme tanto e tantas vezes e de tantas formas? Eu quero dizer-te uma coisa, a resposta é igual para qualquer uma destas perguntas. A resposta é adoração. Deus quer extrair de nós a adoração. Eu gosto disso. Deus quer extrair de nós a adoração. Deus quer perceber aonde é que está o nosso coração. Para que lado é que o nosso coração está inclinado. Eu não sei se tu sabes isso, mas assim como para termos azeite, as azeitonas passam pela prensa, pela pressão, elas ficam sujeitas a grande pressão. Assim Deus, sendo necessário, nos fará passar pela prensa, pelas provas, não para nos destruir ou testar os nossos limites, mas para afinar o adorador que existe dentro de nós. Sabes, Abraão podia ter reagido mal, mas hoje nós temos o exemplo de Abraão para nos ensinar a reagir aos pedidos de Deus. Abraão não reage mal, não sacrifica, não fica zangado com Deus, mas Abraão faz uma coisa que nós precisamos de aprender a fazer. Abraão adorou. Não vou buscar por causa do tempo, mas só lembrar. Não sei se vocês conhecem a história de Jó.
Jó capítulo 1 é fenomenal. Por uma coisa, como ele começa, Jó um homem temente a Deus, um homem a quem Deus observa. Satanás, tu já viste aquele meu servo Jó, uau, maravilha. É Deus, então se permites que eu lhe toque, faça algumas coisas. Estás à vontade. Ele não vai abrir mão da sua integridade. Então vocês conhecem a história. Ele perde os bens, ele perde casa, ele perde os filhos. E no final do capítulo 1 a Bíblia diz, em tudo isto Jó não pecou. E Jó disse, nu saí do ventre da minha mãe, nu para lá vou voltar. Ou seja, não vim com nada, não levo nada. E Jó adorou ao Senhor. Uau, que atitude! Será que é esta a nossa atitude intencional? Quando às vezes o pastor não reage como vocês gostavam que reagisse, será que nós adoramos? Será que nós o que é que significa no contexto de Abraão e de Jó? Significa que apesar de tudo o que está a acontecer à volta deles, eles não deixam que o coração deles se corrompam. Eles sabem que foram criados para adorar e não vão mudar o objeto da sua adoração. Independentemente daquilo que as pessoas próximas lhe fazem ou daquilo que lhe acontece, eles continuam verticalmente, intencionalmente a adorar a Deus. Deixa-me levar-te rapidamente a uma história do Novo Testamento. Abre aí Mateus 26 e nós vamos concluir com esta história. Não sei quantos de vocês conhecem a história. Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro. Foi uma das que num momento excepcional, ou num momento especial, ela trouxe uma das coisas mais caras que tinha guardada, um vaso de alabastro. Alguém conhece essa história? Então, dão-me 10 minutos para a gente rever esta história aqui rapidamente. Porque nós não vamos falar dela, nós vamos falar de Judas. Porque Maria é equiparada, para eu abreviar os meus apontamentos, desculpem. Maria é abreviada, é colada com a figura, com a personagem de Abraão. Maria é um protótipo de adorador no Novo Testamento. É alguém que tem um vaso de alabastro. Só o vaso em si é caríssimo, porque alabastro é uma pedra muito cara, semelhante ao nosso mármore que nós conhecemos, mas muito cara, muito fino, muito delicado, lindíssimo, caríssimo. Só o vaso já era caríssimo, mas o unguento, o perfume que estava lá dentro, segundo os entendidos e segundo as Escrituras, vai dizer que aquele vaso com aquele conteúdo custaria cerca de 300 dinheiros. O que era mais ou menos o salário de um homem durante um ano. Não sabemos ao certo o tamanho do frasco, mas não seria muito grande. Talvez seria Calvin Klein, uma cena assim. Era bem caro. Imagina o preço. Imagina teres um frasco de perfume em casa que te custa o dinheiro de um ano inteiro de trabalho. Ninguém toca nisso. Só que aquele perfume era mais do que uma relíquia ou alguma peça de museu. Aquele perfume normalmente era o que uma mulher juntava do seu trabalho, comprava. E quando comprava aquele perfume significava uma coisa: eu estou pronta para casar. Ou melhor, estou pronta para ser pedida em casamento. Porque aquele perfume seria o perfume normalmente usado numa ocasião assim, à noite de núpcias. Era um perfume caríssimo, mas representava isto e muito mais. Então diz a história lá de Mateus 26, diz que Maria, estando Jesus à mesa, ela veio. Se vocês olharem para o texto, acompanhem, ajudem-me. Se eu estiver mal, corrijam. Se vocês são meus amigos e podem fazê-lo. Diz que ela quebrou o vaso. Eu pedi 10 minutos, já comi uma série deles. Desculpem. Mas pensa comigo, ela quebrou o vaso. Há uma outra história de uma outra mulher que também não sabemos ao certo, não sabemos que ela era pecadora, que faz um ato igual. Mas foi muito tempo antes. Esta foi a última a fazê-lo, porque é antes de Jesus ir à cruz. A outra fez-lo noutra cidade, noutro contexto, na casa de um Simão fariseu, e ela quebrou o vaso e derramou o perfume pelo chão. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? E diz que a fragrância se encheu por toda a casa, depois com as lágrimas lavou os pés de Jesus. Lembram-se dessa história? Não é a mesma história, porque agora reparem nesta história. Nesta história Maria vem, o vaso está selado, por isso ela tem que o quê? Quebrar. Agora ela vai quebrá-lo de forma a poder utilizá-lo. Olhem para a vossa Bíblia e acompanhem e vejam se não é verdade. Porque ela vai quebrar o vaso e vai usar o perfume para pôr aonde? Não. Na cabeça. Na cabeça. Se fosse para pôr nos pés, parte-se para o chão e olha, agora passa por aqui, Jesus, pisa aí. Não. Pensem comigo, isto é demasiado importante para a gente ler só as histórias e dizer glória a Deus. Houve convites, estamos a falar de ser intencionais. Bora lá aprender alguma coisa. Ela quebrou o vaso, mas não o desperdiçou. Ela quebrou, imagina esta garrafa, ela quebrou aqui por cima. Se fossem as garrafas de champanhe a gente faz, não é? Com uma faca. Nunca fiz, tenho que experimentar.
Ela quebrou intencionalmente. Imaginem, posso fazer as minhas figuras tristes? Posso? Ou alegres, que alguns riem-se. Ela quebrou. Consegue ouvir o som aqui? Não, isto é plástico, man. Imaginem que isto é vida. Ela vai partir de forma a que não se perca nada. Há intencionalidade no momento. Eu imagino Maria ficar nervosa, isto não parte no sítio que eu quero, até que o vaso se quebrou no sítio certo. E ela pegou nele intencionalmente. Fica de pé, Daniel. Não tenhas medo, está fechada a garrafa. Pegou intencionalmente e derramou. Imaginem, toda a gente ficou, olha, what? Eles já tinham visto, pode sentar, desculpa. Já toda a gente tinha visto alguém fazer isso nos pés. Alguém está comigo, sim ou não? Mas agora Maria vem, ela quebra intencionalmente, devagarinho. Ela houve convívios vídeos, já está mesmo a chegar ao fim. Ela, com muita precisão, com muito equilíbrio, ela une intensidade com intencionalidade, mas não pode ser muito intensa, senão ela vai partir o frasco e vai-se perder. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Tu percebes porque é que às vezes nós perdemos as coisas na nossa vida, porque nós somos tão intensos e não as equilibramos com eu quero isto, eu quero isto, eu quero isto, eu quero isto. Oh, eu não tenho nada. Imagino que Maria, chega ali e intensamente vou adorar Jesus, vou adorar Jesus. Como é que eu ponho isto na cabeça do homem? Ela foi intensa, mas muito equilibrada com intencionalidade. Partido. Ela coloca sobre a cabeça de Jesus. Eu não posso perder tempo com todos os pormenores, mas tinha que ver com Jesus ir à cruz. Ele vai dizer isto. Ela preparou o meu corpo para ser enterrado. E onde quer que chegar o Evangelho, vai-se contar esta história para ser lembrado daquilo que Maria fez por mim. Então, Maria liga com Abraão. É alguém que está pronto a dar tudo. Deixa-me entrar em Judas para nós fecharmos. Judas é aquele que está lá. Judas e todos os outros, só que aparece só o nome de Judas a dizer que reclamou. Judas chamou ao ato de adoração, sabem o quê? Desperdício. E ele faz um argumento. O argumento de Judas é: se este perfume se vendesse, o pessoal do Paz está aí, não? Se este perfume se vendesse por 300, este perfumezinho valia na boa 3.000 euros. 3.000 euros para o Paz. Já viste, Daniel, quantas famílias nós ajudávamos com 3.000 euros? Eu tenho que ser breve. Eu estava aqui agora até às 2 da tarde a falar disto. Eu amo isto. Eu já estou a emocionar. Meu. Agora pensa nisto. Judas faz este comentário e Jesus corrige a cena e diz: amigo, não chames de desperdício a adoração. A adoração nunca é desperdício. Toma nota. Gastaste tempo para adorar, para estares com Jesus, para o adorar com as tuas palavras, com as tuas lágrimas. O teu coração nunca é tempo perdido. Adorar não é desperdício. Essa coisa, tanto tempo com a música. Se voltares a dizer isso, vais sofrer castigo. Não é porque eu digo, é porque és tu próprio que estás a ter a atitude de Judas. E vou-te provar. Na maior parte das vezes nós queríamos ser todos como Abraão e queríamos ser todos como Maria, mas a maior parte do tempo nós somos mais como Judas. Vou-te provar. Sabes qual é a história que vem a seguir? Toma nota, o pessoal que gosta de fazer estas coisas de matemática. Quanto é que Judas disse que valia o frasco de perfume? Quanto é que vale o frasco de perfume? Podes dizer em voz alta, por favor. 300 dinheiros. 300 moedas. O texto vem a seguir, é Judas a sair de casa e a ir combinar com os mafiosos do templo por quanto é que ele iria entregar a Jesus. Não lê o texto. Vocês não vêm à igreja só para me ver. Eu já nem visto muito bonito, que é para ninguém perder muito tempo a olhar para mim. Olhem para a Bíblia. O texto imediatamente, assim, cronologicamente a seguir, é Judas sai de casa e vai combinar com os mafiosos do templo por quanto é que ele iria entregar Jesus. Qual é o preço que está lá? Não percebi. 30 moedas de prata. Judas está numa casa, vê uma mulher a adorar Jesus, o Messias, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, e ele diz: 300 moedas de prata é um desperdício. Mas a seguir ele entrega Jesus, ou está pronto a entregar Jesus por apenas... Uau! Isso não diz alguma coisa para nós aqui? Uau! Deixa eu ver os apontamentos, que é mais fácil para vos mandar ir embora. Se não fosse a revelação do Espírito pelas Escrituras, Judas enganava-nos a todos. É um facto. Estragar um perfume que podia ser vendido. Havia pobres que podiam ser alimentados. Se a gente não soubesse que Judas tinha traído Jesus por
30 moedas de prata a gente ficaria nisso. Epá, desculpa lá, tanto dinheiro, gasto num piano. Para que é 1.300 euros num piano? Há não sei quantos anos atrás. Eu hoje, se pudesse, ia já buscar o outro. Um Nordezinho que custava 2.000, mas não tenho dinheiro. E também já não tenho a minha avó para lhe pedir o dinheiro que a minha avó comprava. A minha avó é que me comprava os pianos às vezes. Ok, pode ser que a minha mãezinha, que é parecida com a minha avó... Para que tanto dinheiro numa coisa dessa? Para que tanto dinheiro? Disse usar esse dinheiro para outra coisa. Tu usa o teu. Usa o teu. Se é intencional. Se achas que há pobres a precisar, pega no teu dinheiro e mostra-me o que é que tu já fizeste com as tuas 300 moedas. É fácil a gente fazer contas com o dinheiro dos outros. É fácil a gente fazer contas com aquilo que eu deposito aos pés do Senhor. Mas a tua carteira está fechadinha. Agora, quando a gente compara com outros textos do Novo Testamento, o outro texto que fala sobre esta história, que é em João, no capítulo 12, vai dizer que Judas punha a mão na bolsa. Ou então, a intenção de Judas não era aos pobres, a intenção de Judas era ao pobre. Era como a outra, olha, dai-me uma moedinha para ajudar a minha causa. Uma causa que eu estou a construir ali para o Estoril. Se não fosse a revelação do Espírito, a gente dizia assim, Judas não falou mal, amigos. 300, então Jesus merece. Agora olha o que eu escrevi aqui. Jesus merece muito. Mas tudo. Jesus é digno demais. Mas entregar assim de mão beijada logo tudo de uma vez. Será que nós não somos mais parecidos com Judas que aquilo que achamos que somos? A gente está pronto a dar muito, a dar mais, mas tudo. Sabe, intencionalidade como adoradores tem que ver com isso. Ou nós somos Abraão, Maria, ou nós não passamos como mais um Judas, como todos os outros, que a Bíblia vai dizer que todos os outros pensaram o mesmo. Pensaram, mas não disseram. Judas abriu a boca e falou. Mas Judas fala em nome de todos. Judas fala em nome da maioria. E deixem-me ser honesto, sou o vosso pastor. Não há ninguém aqui na terra, igreja, que vos ama mais do que eu. Na maior parte do tempo, nós, e eu incluído, nós somos mais Judas do que Abraão e Maria. Nós ainda pensamos muito no dinheiro que colocamos na oferta, nós ainda pensamos muito no tempo que damos a Deus, nós ainda pensamos muito antes de fazer alguma coisa. Lá se foi o vaso alabastro. Nós ainda pensamos demasiado. Nós achamos que dar 300 moedas a Cristo é muito, mas depois vendemos-lo por tudo e meia. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? A gente vir à igreja e deixar que as nossas lágrimas sejam vertidas e adoramos e não queremos saber de quem está à nossa volta e saímos de lugar e ficamos aqui e nos expomos corporalmente. Vou subir, desculpem. Corporalmente só para mostrar. A gente não se... A gente derramar-se. Isaac não morreu no altar, ou morreu? Mas Abraão morreu. O vaso não foi desperdiçado, o perfume não foi desperdiçado, ou foi? Mas Maria derramou-se. Judas, por 30 moedas de prata, traz Jesus. Já pensaste nisto? Malta que tem problemas com o dízimo? Não pensa nisso. Maria não deu dízimo, deu tudo. Judas, pelo dízimo. E às vezes é assim que nós fazemos com Deus. Nós só queremos o dízimo. Nós queremos é receber nós queremos receber qualquer coisa. Mas sabes, ser adorador não tem que ver com o que tu recebes, tem que ver com o que tu dás. A nossa intencionalidade como cristãos não pode ser no que é que eu recebo, mas no que é que eu dou. Judas está com problemas porque ele sabe que vai receber menos do que aquilo que ele queria receber. Maria não quer saber de ficar sem nada, quando Jesus para ela é tudo. Então deixa-me fechar aqui nesta manhã, já o devia ter feito há 15 minutos atrás. Nós precisamos ser intencionais, igreja, como adoradores. Adoradores não tem que ver com cantar, levantar a voz, levantar as mãos ou fechar os olhos. Tem que ver com o estilo de vida que nós escolhemos viver. Abraão escolheu um estilo de vida que foi andar por onde Deus o mandava andar. Oferecer, dar em sacrifício aquilo que Deus lhe pedia. Abraão nunca questionou. Abraão é o pai da fé porque ele é o pai daqueles que obedecem. Então a adoração tem que ver com obediência. A adoração tem que ver com entrega. Intencional. Tu tens que obedecer intencionalmente. Não, mas se eu fizer isto, eu vou passar por frouxo. Aos olhos de quem? De Deus ou dos outros? Se eu me humilhar, o que é que os outros vão dizer? Não sei. Mas sei o que é que Deus vai fazer. Deus nunca virou as costas a um adorador.
Fica de pé, vamos fechar com uma história. A história dos 3 amigos de Daniel. Não sei se vocês conhecem. Daniel é levado para a Babilónia, mais uns cerca de 15 mil jovens. Vou subir, está bem? Ficar na câmara aí. Houve convites a ouvir. Fecha os teus olhos e ouve esta história final. Um dia Nabucodonosor, depois de ouvir um sonho contado, revelado por Daniel, Nabucodonosor enche-se de arrogância e manda construir uma estátua que representava ele próprio. Fecha os teus olhos. Estamos a falar de adoração, de intencionalidade como adoradores. Nabucodonosor era o rei da Babilónia e Nabucodonosor tinha problemas em ficar em segundo plano. Então quando ele ouviu aquele sonho, ele pensou, ele entendeu bem o sonho, Deus iria levantar alguém maior do que ele. Só que Nabucodonosor não queria que fosse alguém fora dele. Nabucodonosor queria ser a própria pessoa. Nabucodonosor queria ser Deus. Então levanta uma estátua. E a ordem era, os músicos sobem, é a deixa, os músicos sobem, e quando os músicos começam a tocar e a cantar, neste caso lá naquele tempo era só a tocar, toda a gente se humilha, fecha os teus olhos, se humilha diante da estátua. O decreto sai. E é dada a ordem para os músicos começarem a tocar. Os músicos começam a tocar e toda a gente se ajoelhou. Mas 3 amigos de Daniel, 3 homens que, juntamente com Daniel no capítulo 1, eles determinaram no seu coração, nós não vamos perverter a nossa adoração. Nós não vamos mudar o nosso objeto de adoração. Nós somos de Deus e para Deus até ao fim. E eles tomaram uma decisão. Qual foi? Quando todos os outros se curvavam em adoração, eles disseram, nós vamos ficar de pé, porque nós não vamos dobrar os nossos joelhos à estátua de Nabucodonosor. Isto chegou aos ouvidos de Nabucodonosor, tu conheces a história. Nabucodonosor deu-lhe mais uma oportunidade e ele disse, Nabucodonosor, não importa aquilo que tu vais fazer, as oportunidades que nos vais dar, quantas vezes tu vais contar até 3, nós não vamos humilhar-nos diante dessa estátua, nós só nos curvamos, nós só adoramos ao Deus de Israel. Se ele tem poder para nos livrar da fornalha, e se Ele não nos livrar, fica sabendo que nós morremos na fornalha, mas morremos intencionalmente como adoradores de Deus. Diz que Nabucodonosor ficou ainda mais enfurecido e mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Gente a carregar lenha, gente a carregar lenha, gente a carregar lenha. Tal era a intensidade do calor que os soldados que levavam Sadraque, Mesaque e Abdenego morreram. Ainda assim eles não fugiram. Pelo seu próprio pé e sozinhos eles entraram na fornalha. Quando entraram na fornalha, diz o texto que eles estavam amarrados, mas pelo poder de Deus as amarras caíram. Eles não fugiram da fornalha. Eles não se queimaram. Nem cheiro de fumo eles tinham. E uma determinada hora do dia, foram postos 3, mas uma determinada hora do dia, foram vistos 4 pessoas a andar dentro da fornalha. E o quarto, diz Nabucodonosor, o quarto era semelhante ao filho dos deuses. Deus apareceu no meio da fornalha. Porque Deus honra os adoradores. Sabes, ser adorador não significa que Deus te vai livrar das fornalhas. Significa que Deus vai estar contigo nas fornalhas. Alguém pode pensar, pastor, estou em Maria, chegou a casar ou não? É porque ela depois derramou o perfume. Olha, não sei se ela casou, mas há uma coisa que eu sei, irmãos. Ela derramou-se perante Jesus Cristo. E sabes, o que mais importa da nossa vida não é aquilo que nós construímos com ela, mas é aquilo que deixamos que Cristo construa em nós e através de nós. E deixa-me fechar a mensagem com o seguinte. Sabes qual é o problema? É que nós não somos assim tão diferentes de Judas nem de Nabucodonosor. Nós queremos construir o nosso reino. Nós queremos construir a nossa imagem. Nós queremos as nossas coisas. E começamos a adorar-nos a nós mesmos. Tiramos os olhos de Deus. Tiramos os olhos daquele a quem deveríamos estar a adorar desde o princípio. Esta manhã, igreja para todos, deixa-me dar-te esta palavra. Nós temos que ser intencionais na nossa adoração. Nós temos que ser intencionais em honrar a Deus. É uma escolha que tu tens que fazer com o teu coração, com a tua mente, mas é uma escolha que tem que ser vista. Tem que ser visível através do teu corpo, do dia a dia, nas escolhas que tu fazes, na tua postura, no teu compromisso, no teu comportamento, nas tuas atitudes, no tom das tuas palavras, tudo o que somos e fazemos dirá a quem pertencemos.
Então, nesta manhã, recebe esta palavra em nome de Jesus. Ser intencional na escolha a quem vais adorar todos os dias da tua vida. E quando passares pela fornalha, lembra-te. Não te lembres de quem te pode tirar da fornalha. Lembra-te de quem pode estar contigo dentro da fornalha.